E hoje nós vamos falar sobre network, sobre empreendedorismo. Seja muito bem-vindo ao Pode Brilhar, o podcast feito para você desenvolver o seu negócio sem se deixar de lado. E claro que não daria para trazer outras pessoas aqui, senão as fundadoras do maior evento de empreendedorismo feminino de Juiz de Fora e região. Claro que eu estou falando do Empreendelas. Seja muito bem-vinda, Thalita. Seja muito bem-vinda, Marina. E eu quero fazer diferente dessa vez. Quero que vocês se apresentem, porque eu sei que tem várias facetas aí, né? Tem a faceta empreendedora, mãe, tem vários movimentos aí. Então, se apresentem, por favor. Então, sou Thalita Riane. Já sabe que é sempre você que começa. É sempre eu sou Thalita Riane, eu trabalho com marketing. Então, eu trabalho como mentora de empreendedoras nessa área de marketing. Ensino elas a se posicionarem melhor nas redes sociais para que elas realmente consigam vender até 3 vezes mais de forma criativa e inovadora. Então, eu ensino, tenho cursos, mentorias, enfim, mais voltado para essa área. Além disso, sou mãe também, né, de um menino lindo de 6 anos, o Pedro Lucas, e tenho esse projeto junto com a Marina, que é o Empreendelas, que é voltado para mulheres empreendedoras mesmo, para desenvolver os negócios de mulheres empreendedoras. Ai, que lindo! E eu sou a Marina, eu também trabalho com marketing. Hoje eu tenho uma agência, que é a Flama.co. Na Flama.co a gente traz basicamente soluções para o seu negócio ali no digital. Então vai desde gerenciamento estratégico de Instagram, até captação, edição de vídeo, tudo que seu negócio precisa para se posicionar ali no digital. E além disso eu tenho uma outra empresa que é a empresa Marina Toledo, no qual eu ensino, inspiro, motivo outras mulheres, empreendedoras e prestadoras de serviço a se posicionar ali no digital com conteúdos autênticos, com conteúdo que de fato tenha a cara não só dela como pessoa, mas dela como marca. E além disso, eu sou uma das fundadoras do Empreendelas. E falando de Empreendelas, né? De onde surgiu essa ideia? Como que surgiu essa ideia de ter um movimento de network para empreendedoras? Como que isso aconteceu na vida de vocês? Então, eu sempre quis fazer isso, mas porque eu empreendo já desde 2018, mais ou menos, 2017. Então, eu sempre quis fazer esse tipo de coisa. Eu amo evento, enfim, já trabalhei produzindo eventos. Só que aí a gente teve a pandemia e aí, enfim, não consegui colocar pra frente. E logo que acabou a pandemia, a gente sentiu uma necessidade muito grande de ter esses momentos, né? Esses eventos, esses encontros e tudo mais. E aí, como eu dou os meus cursos, eu tinha um curso que eu tinha muitas alunas aqui de Juiz de Fora. E aí, no finalzinho de 2019, se eu não me engano, foi depois da pandemia, 2021. A gente pegou e fez um encontro. E aí foram umas 30 alunas, a Marina foi pra me prestigiar. E aí as meninas, vocês têm que fazer isso para mais mulheres, a gente tem que chamar as nossas amigas e tudo mais. E aí eu falei, topa fazer comigo, Marina? A Marina, topo, bora! E aí a gente começou a desenvolver esse projeto. E um dos grandes motivos, né, de eu fazer isso, além de, obviamente, juntar essas empreendedoras, é exatamente o que a gente também ensina muito para elas. A gente também queria construir o nosso palco, a gente também queria construir as nossas oportunidades, a gente queria mostrar o nosso conhecimento, a gente sabia que a gente tinha muito conhecimento, que a gente poderia agregar na vida dessas mulheres. E aí a gente falou, vamos construir as nossas oportunidades e dar oportunidades para elas, né? E foi assim que, basicamente, surgiu o Empreendelas. E vocês já se conheciam? A gente se conheceu... Como você chegou nesse evento, assim, né? Como que chegou nisso? Você chegou lá e como que... Então, eu sempre fui uma pessoa com muita facilidade de fazer networking. E o networking realmente me abriu portas desde sempre. Então, eu sempre estive ali em movimento, sempre procurava saber se existia algum evento em Juiz de Fora, mesmo que eu não... Na época, eu lembro que eu comecei a participar desses eventos, eu ainda era fisioterapeuta. E eu tava muito em dúvida, assim, eu não sei se eu tô no lugar que eu gostaria de estar. E eu sempre procurei isso fora.
E eu comecei a conversar. Eu sempre fui muito boa stalker ali no Instagram. E aí eu encontrei a Thalita e vi, cara, que legal, uma pessoa de marketing. Depois de um tempo, né, eu fiz essa transição de carreira. Eu falei, que legal, uma pessoa de marketing que eu super admirei ela ali, olhando o conteúdo. Vou começar a fazer network. Então a gente começou a conversar muito no direct. Fui, chamei. Na época eu tava em fase de lançamento de um produto e ela tava lançando também, então eu compartilhei minhas dores com ela, ela me ajudou. E foi basicamente assim que a gente se conectou. E eu topei. E por que eu topei o Empreender Elas? Justamente porque eu amo fazer network, eu amo me colocar em movimento. E eu falei assim, vamos ver o que vai dar. Na época eu queria ser famosa, gente. Era meu sonho. Mas depois vocês vão entender que não. Errei. Não é o meu sonho, viu, gente? Preguiça. Acho que foi no segundo Empreendendo que você falou, né? Lá no palco, ela, gente... Vocês lembram da época do Big Brother, daquele cara que falou assim... Eu quero ser tão famoso que eu... Ele falou assim, eu quero ser tão famoso que eu quero ir no McDonald's, eu quero que as pessoas... eu quero não conseguir ir no McDonald's tão famoso. E ela falou isso no palco. Eu quero ser igual ele, eu quero ir no McDonald's, eu não consigo. Deus me livre. O mundo girou, né? Capotou. E aí, gente, eu acho que foi isso no primeiro ou no segundo, que eu não consegui, eu tava acabada, minha energia, tinha acabado o evento, acho que foi no segundo, a minha energia tava, sugada, eu só queria, beber uma água, eu não conseguia descer do palco, de tanta gente vindo tirar foto. Foi, no segundo. Falei, o quê? Quero ser famosa não, Mudei de ideia. Não, e ela falou no segundo que ela queria ser famosa, e no final dele ele falou, quero não. E é engraçado, né, porque tudo na nossa vida tem ônus e bônus, né? Sempre. E às vezes a gente fica olhando e acha, nossa, isso aqui é muito fácil, isso aqui... Às vezes até as pessoas olhando pra vocês e falando assim, nossa, ter um movimento é muito fácil. E nossa, é só juntar as mulheres, nossa. E não é bem assim, né? A gente... Né, hoje eu posso acompanhar um pouquinho dos bastidores com vocês e a gente vê que não é nada disso, né? Tem muito... movimento acontecendo por trás de um evento para que as pessoas possam chegar lá e enfim, fazer network. E até porque o Empreender Elas não é mais só um evento, né? Ele começou como um evento e hoje ele é uma empresa que tem várias soluções para empreendedoras. Então isso acaba demandando muito mais tempo, trabalho, dedicação. E realmente, quem vê de fora acha que elas estão ali no palco, que lindo. E não é bem assim, né? Parênteses, que orgulho, né? O Empreender Elas agora é uma empresa. Graças a Deus. Tem várias pernas. Adorei, mas é isso, né? Essa ampliação de negócio também. Eu trabalho muito com mulheres, né? Praticamente exclusivamente com mulheres. Os maridos, às vezes, acabam vindo juntos, às vezes são algum sócios, né? E acaba vindo também. Mas meu público, a maior parte, é mulheres. E eu percebo que, às vezes, as mulheres têm muito esse movimento de... eu preciso aqui ter um negocinho. Para comprar isso aqui. Para ter... Não, você pode ser empresária, sabe? Você pode ganhar dinheiro de verdade, sabe? Uma vez eu falei isso pra uma aluna minha. Porque eu comecei a trabalhar muito isso com as minhas alunas porque eu percebia isso. E ela fazia bolo, né? Tinha uma confeitaria. Na verdade, ela se colocava como eu faço um bolo. E eu falei, não, você é uma confeiteira, você tem uma confeitaria. Mas isso vinha muito de dentro da casa dela, sabe? Porque ela deixou uma profissão que, né, era vista como uma faculdade e tudo mais, pra ir pra essa área. E a família dela meio que colocava ela um pouco pra baixo. E eu lembro muito disso, assim, eu dei uma aula, falei, e eu falava muito isso com elas. E ela falou que isso mudou completamente a forma que ela enxergava o negócio dela e o crescimento dela foi exponencial depois que ela começou a se enxergar como empresária. Você sabe que todo o movimento de grito de guerra que eu faço, dos gestores diamante e tudo, todo esse movimento nasceu por esse motivo. Porque eu sempre repetia para as minhas alunas, porque as pessoas usavam empreendedora como assim, eu sou uma empreendedora, tô começando, a pessoa tem 7 anos de empresa, ela tá falando que tá começando. Não, você é uma gestora, você sabe olhar para o seu negócio, você sabe o que você tem que fazer, você acompanha as suas tarefas, você acompanha os movimentos, você é uma gestora. E aí eu sempre falo, né, que a empreendedora, ela tem a força de começar, porque realmente, na maioria das vezes, as mulheres, elas estão ali sem saber o que fazer, ou querem realmente fazer uma renda extra, querem fazer um movimento. E aí elas precisam ter força para começar, que é a força do empreendedorismo. Mas para resistir no processo,
tem que se tornar uma empresária, tem que se tornar uma gestora. De empresária. Tem que mudar, porque senão vai ficar ali numa zona de conforto. Eu recebo 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 7 mil e fica ali naquela zona de conforto. Não é só sobre o dinheiro é só uma métrica que eu tô usando aqui pra gente medir, mas é sobre a cabeça. Sim. É sobre falar assim, não, eu sou confeiteira, não, eu sou cabeleireira, não, eu sou... Não, você é uma empresária que tá construindo o seu negócio. Então, isso é muito importante. E além dessa vertente, tem uma vertente também de network, né? Você falou, Marina, que você adora fazer network, você começou o contato com a Thalita pelo direct. Vamos falar a verdade, as mulheres não sabem fazer network, né? Não, eu acho que tem muito a ver com... Na verdade, tudo eu puxo pra isso hoje em dia, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a questão da insegurança, né? Que acaba que tem um pouco enraizada aí em muitas mulheres e que a gente precisa trabalhar essa insegurança através de muito autoconhecimento para que a gente elimine algumas coisas da nossa vida. Até isso, por exemplo, da pessoa não se posicionar como empresária, é falta de segurança, é falta de posicionamento. Então, a gente vê muito. Esse é a maior objeção que a gente recebe, principalmente quando a gente faz o evento maior, né? O Empreender Elas Fest. Tanto que a gente, nessa época de venda, a gente cria muitos conteúdos eliminando essa objeção de gente que, inclusive, foi no Empreender Elas Fest sem ninguém e foi ótimo, ela conseguiu se soltar ali, conseguiu fazer negócios. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que acontece, mas eu tava falando esses dias, ontem eu fui dar uma aula, e aí eu falei justamente isso. Eu falei, cara, o medo ou a insegurança ou algo desse tipo, a gente só supera enfrentando, não tem outro caminho. Beleza, vamos fazer uma terapia para trabalhar de uma forma mais interna e tudo mais, mas assim, é encarar mesmo, sabe? É encarar e ver que não é um bicho de 7 cabeças, porque às vezes a gente acha que, tipo assim, meu Deus, e não, sabe? E sair da zona de conforto mesmo, né? Sair da zona de conforto, porque não adianta você ou estar, né, no clube, estar no movimento, mas não ir nos eventos, ou não falar no grupo, ou não conversar com as pessoas. Eu vejo alunas que às vezes têm medo de falar mesmo, de se apresentar, mas como que eu vou me apresentar? Né? Eu tô com um movimento agora dentro dos encontros mensais que eu faço com as alunas, para elas poderem se apresentar. Se apresenta, vou corrigir, vou pontuar o que você pode melhorar, para você começar a ficar mais solta, para se você encontrar alguém no mercado, você sabe falar assim, o que você faz? Sabe, eu falo que é um medidor. A pessoa do nada te perguntou assim, o que você faz? Você dá uma travada. Sim. Tipo assim, eu faço bolo. Eu faço bolo. Não! Eu sou empresária, sou confeiteira. Entendeu? Eu acho que é esse movimento, só que elas não têm esse hábito. E o ambiente que vocês criam gera esse hábito, porque tá todo mundo no mesmo nível, tá todo mundo buscando a mesma coisa, buscando se aperfeiçoar no network, buscando olhar no olho, né? Eu falo que é muito importante, né? Você olhar no olho, você apertar a mão, né? Ou ter uma forma de toque físico ali é importante. Você saber se apresentar, saber falar, né? Basicamente, gente, desde pequenininha você aprende. Meu nome é Sandy, tudo bem? Sabe? Exatamente. Minimamente fala o seu nome, o nome da sua empresa e deixa as coisas fluírem, né? Mas aí vem o perfeccionismo. Vocês lidam muito com perfeccionismo hoje dentro do movimento? Delas se cobrarem com perfeccionismo? Eu acredito que toda empreendedora se cobra muito, né? Eu acredito que tem muito essa cobrança. Eu acredito também que um dos grandes problemas que a gente tem com relação ao networking é porque a pessoa, pra gente fazer um networking, a gente precisa de, primeiro, ter visibilidade, principalmente no grupo, né? Você ganha visibilidade, depois você gera conexão, depois você vende. E elas querem pular etapas, porque elas não querem esperar esse tempo. Elas não querem criar essa conexão, sabe? Então, eu acredito que esse é um grande problema do networking, de ter um networking efetivo. Igual a Marina falou, ela me stalkeou. E aí ela começou a conversar comigo, ela começou a ter visibilidade ali, e ela começou a se conectar comigo. Antes da gente fazer parcerias, negócios e, enfim, juntas, porque a gente já fez muito, teve a conexão.
entende? E para isso precisa de tempo, isso é um processo, você tem que fazer de forma genuína. Muitas vezes a pessoa fala assim, networking é algo que é interesseiro. Não é interesseiro. Se você faz de forma genuína, né, não é interesseiro. Então, eu acredito que tem muito esse problema também. Além do perfeccionismo, essa questão delas não saberem o time certo ali de realmente passar por essa trilha, né, de visibilidade, conexão e venda. E mesmo se a gente pular essa etapa, no grupo acontece um pouco isso, né? De, às vezes, elas fazerem parcerias entre si e ainda não se conhecerem. E aí é uma coisa, se isso acontece, você precisa gerar consciência quando você tá ali pedindo uma parceria, né, pedindo uma collab entre marcas, mostrar pra pessoa que ela também ganha com isso. E se você não tiver a consciência de que, tipo, não, ela não ganha, então nem pede. Porque realmente tem que ser uma via de mão dupla. Porque acontece muito isso. Existem empreendedoras que não têm a visão. E é o que mais acontece, na verdade. Então, você que tem a visão, você precisa gerar consciência nela. Olha, isso vai ser bom pra isso, pra isso, pra isso, pra aquilo. Então, eu acho que é uma coisa que é importante também. E saber se o seu negócio tá pronto para essa parceria, né? Porque quando a gente fala assim de parceria, seja de serviço ou seja de produto, você tem um time ali, você não tem um retorno imediato. Você tem um processo, né, que a parceria você precisa conectar, até que isso de fato vire, né? Então tem que ter essa paciência também, porque não é um relacionamento que tá todo mundo crescendo juntos, né? É um processo. Então é um processo. Entender esse processo é muito importante, porque não vai ser de uma hora para outra. Não vai ser eu me conectando com vocês agora que eu vou colher frutos agora. Não. E ter a noção também de com quem você tá fazendo a parceria, isso é muito importante. Se de fato está conectado com os valores da sua marca, se de fato está conectado com aquilo que você acredita como marca, porque vai fazer parceria, aí vai fazer com qualquer um. Não, você tem que entender se aquela marca, se aquela pessoa realmente está alinhada ali com os seus valores. Então, por isso que é muito importante entender isso também na hora de você propor algo, né? Propor alguma coisa, enfim. E dentro da parte de relacionamento que você falou, do relacionamento e da venda efetiva, você deu o exemplo, né? As pessoas falam que o network é interesseiro. As pessoas dão desculpas que o network é interesseiro. A pergunta que eu me faço quando uma pessoa fala isso comigo é: como que você vai saber se você se conecta ou não com a pessoa se você não se relacionar com ela? Como é interesseiro? Se você não sabe se você se conecta com ela ou não. Sim, exatamente. Você não sabe, você precisa conversar, você precisa começar a seguir, você precisa assistir para ver se você gosta do que ela fala ou não, se ela conecta com as suas crenças ou não. Você precisa dar um oi para ela. Exatamente. Parece que as pessoas têm vergonha, né, de dar oi. Tem. E quando você... Tem um outro ponto também, que quando você faz uma parceria com uma pessoa, tem que levar muito em consideração a questão da repetição. A repetição, tanto para que você crie uma conexão com essa marca, e a repetição tanto quanto a gente fala de venda. E isso é uma coisa que muita gente também negligencia. Não, fiz uma parceria uma vez, entreguei algo para essa pessoa para que ela fizesse uma parceria com a minha marca e pronto, e não deu resultado, mas precisa de ter repetição também. Eu vi um post hoje do Vitor Damasio que é diferente do que a gente está falando, mas é a mesma coisa. Era um post dele com a Karina Pelói e o Wendel Carvalho. E aí ele contava que o Wendel comprou, assim que ele lançou a mentoria dele de 6 meses, o Wendel comprou a mentoria dele e ficou durante 6 meses e não assistiu nenhuma aula. Não foi em nenhum encontro. E aí ele falou assim, ele mandou uma mensagem pro Wendel: oi, Wendel, tudo bem? A gente tá encerrando o primeiro ciclo da mentoria. E o Wendel respondeu assim: opa, manda o Pix aí que eu vou renovar o ciclo. Aí ele: Wendel, você me desculpa, mas eu tenho que te perguntar, você não assistiu nenhuma aula, você vai renovar o ciclo por quê? Né? E ele falou assim: olha, sinceramente, eu não assisti nenhuma aula e muito possivelmente eu também não vou assistir mais nenhuma. Mas uma mensagem que eu te mando no WhatsApp, no momento que eu preciso, uma orientação que eu recebo, já paga o investimento. Então, é diferente, mas
eu acho que a gente tá falando da mesma coisa, sim. né? Sobre relacionamento, sobre entender o que o outro pode entregar pra você que é importante pra você. E entender também quando ninguém mais não vai ter aquela troca justa, porque pra mim relacionamento é uma troca justa, né? Sim. Em todos os momentos, até se a gente for olhar pra relacionamento pessoal, é uma troca justa, Sim. né? E quando fica pesado, tem que dar uma equilibrada de novo. Então, esse é o movimento. E aí eu quero tratar de vocês como sócias, né? Eu conheço vocês nos bastidores e eu sei que vocês são água e vinho, água e óleo, né? Vocês são muito diferentes. Como que foi o processo dessa sociedade? 3 anos de sociedade, né? E como foi vivenciar sendo tão diferentes e fazendo o movimento acontecer? Essa pergunta a gente recebe muito, inclusive por sermos, não só sobre a questão de relação de sócia, né? Tipo, como é ter uma sócia? Como que vocês lidam uma com a outra? Mas pelo fato da gente ser do mesmo nicho. Então, durante muito tempo, a gente vendia coisas ali que concorriam entre si, sabe? Mas assim, eu não vou romantizar, porque a gente passou por poucas e boas, principalmente no início. No início a gente quebrava o pau. A gente quebrava o pau mesmo. Eu acho que tipo foi assim, muito desafiador, mas foi muita aprendizagem, né? Muito. Com relação muito. a tudo. Com relação a se relacionar, com relação a ouvir, com relação a conseguir mediar ali. A entender que pessoas são diferentes e a gente sim. não vai conseguir mudar o outro, a gente só tem que entender como a gente consegue lidar com esse outro da melhor forma. Com certeza a gente aprendeu muita coisa. Mas, deixa a Thalita falar isso, mas ela fala daquilo que você fala que melhorou. E que eu acho muito legal a gente levantar essa bandeira que, tipo assim, ninguém vai imaginar a questão do exercício físico. Eu tô pensando aqui sim, no filme Divertidamente. Aí tem os bonequinhos, né? Aí os bonequinhos da Marina tá lá. Porque a Thalita pensou nisso aqui, os bonequinhos da Thalita. Atenção! O que a gente falou? Foi bem desafiador mesmo. Por N questões, a gente foi se descobrindo, né? A gente tinha muito pouco tempo de amizade. Então, a gente não conhecia muito bem a outra. Isso é novidade pra mim. Eu não sabia que vocês tinham pouco tempo de era amizade. Sim, quando vocês começaram. Nem um ano, só se bobear. digital, né? Uma amizade digital. A gente começou, a gente teve alguns encontros, mas eram poucos, assim, não eram muitos. Mas a gente começou a ter uns encontros, sair pra bar e tal. Mas não era uma amizade que, tipo, eu conhecia a família dela, ela conhecia a minha, a gente conhecia... Não, de muito tempo, não. Foi uma coisa muito... E eu já tive uma tentativa de 2 sociedades antes e eu falava pra todo mundo que eu não ia ter sociedade nenhuma. E eu falo que aconteceu comigo com a Marina. Porque, beleza, a gente falou, vamos fazer um evento. Era pra fazer um evento, não era pra ter uma empresa, sabe? E foi acontecendo. E aí a gente teve que saber lidar com isso. Porque a gente não ia falar, não, né? Mas, e aí a gente, enfim, tem muito isso, né? As nossas diferenças. E eu sou uma pessoa extremamente controladora. Então, eu quero controlar tudo. Então, isso era uma dificuldade muito grande. E eu sou, ao contrário, sou tipo a riponga. Ai, assim, deixa. Agora vai. E aí, imagina, né? O caos que era. E aí, isso era muito complicado. E eu sou muito estressada quando acontece, quando foge do meu controle e tudo mais. Melhorei bastante, né? E aí... Por causa do exercício, E aí eu fui... chegou um tempo ali que eu nunca fiz... Nunca fiz não, né? Mas na época eu não fazia terapia, não fazia nada e tal. E aí, por conta de questões com o meu corpo e com a minha saúde também, eu falei, eu vou melhorar o meu estilo de vida. E fui começar a me alimentar melhor e fazer exercício físico que eu não fazia. E o exercício físico, ele mudou muito. Diz a Marina, não, tô brincando. Mudou muito. Porque eu trazia ali aquele meu estresse. Ela desfocou muito da... Tipo assim, ela, na verdade, não é que ela desfocou. Ela tirou o foco somente daquilo. Porque não era somente aquilo que importava. É muito mais do que isso, Por isso que eu falo que eu tenho TDAH, porque eu tenho um hiperfoco muito grande. Mas, enfim. E aí, eu comecei a fazer um exercício físico. E aí, realmente, abriu minha mente. E aí, eu comecei a ficar mais leve, sabe? Porque o exercício físico, ele faz isso com a gente, né? E aí, as coisas começaram a caminhar melhor com relação a esse meu estresse. Porque muito da nossa
dos nossos problemas, ele era isso. Por ela ser muito good vibes e eu ser muito controladora e estressada, a gente acabava, né? E aí eu comecei a ficar um pouquinho good vibes. Mas aí... E eu acho que foi nesse equilíbrio. Eu comecei a ficar um pouco good vibes e ela começou a ficar um pouco mais... Sim, exatamente. Sabe, então, tipo, assim... Não, então vamos... Sabe? Mas... não vou nem falar responsável, porque responsável ela sempre foi, mas... Eu acho que a questão é justamente isso. Era muito extremo. Ela era muito extremo e eu era muito extrema nas personalidades. E chegou um momento que a gente encontrou o equilíbrio. Beleza, eu não posso ser 100% good vibes, eu tenho que me doar mais, eu tenho que ser mais responsável em determinadas coisas e dar mais atenção para aquilo. Mas eu posso ter os meus momentos good vibes que era até bom pra ela em alguns momentos. De tipo assim, cara, eu ficava muito tensa. Não tem porquê a gente ficar quebrando a cabeça com isso e tudo mais, dá pra resolver. E a mesma coisa é ela tem os momentos good vibes dela hoje em dia, mas tem os momentos ali mais centrada e mais racional. Então eu acho que foi muito bom isso. Eu acho que é interessante vocês falarem dessa troca, porque é o que a gente estava falando de relacionamento, é uma troca, né? Uhum. Então a gente sempre tá na vida do outro pra troca de energia mesmo. E isso aconteceu com vocês, né? Ela trouxe um movimento para você e você trouxe um movimento para ela. Isso é muito legal quando isso acontece. Você falou do hiperfoco, eu não resisto, né? Toda pessoa que tem hiperfoco sabe como que ela trabalha o hiperfoco no dia a dia dela, segmentando áreas. Então, o hiperfoco, o máximo de tempo que ele pode acontecer é 90 dias. Então, vamos supor, você focou 90 dias na sua saúde. 30 dias, o tempo é no máximo 90. Então, a maior parte das suas atividades vão estar centradas na área da saúde. Aí depois você fala, nossa, mas eu funciono com hiperfoco, não posso fazer mais de 90 dias. Troca a área. Aí eu vou fazer agora na área do trabalho. Aí fez 30 dias. Agora eu vou fazer na área familiar. Então as minhas atividades hiperfocadas vão estar nessa área. É ótimo para quem tem o hiperfoco trabalhar isso de forma sazonal para não pirar, né? Porque o grande desafio do hiperfoco é esse. Você fica bitolada demais numa área e você não consegue soltar, né? E aí, como eu falo, né? A nossa vida, a gente precisa desenvolver o nosso negócio sem nos deixar de lado, porque senão dá um pane. Nós somos igual uma máquina. Foi o que aconteceu nesse período, assim. Eu só focava nisso, era isso, mais nada e tal. E foi logo depois do Empreendelas 4, se eu não me engano. 3, não lembro. Acho que foi o 3. Eu falei, meu Deus, não dá. Assim, eu vou pirar, eu vou enlouquecer as pessoas, eu vou... E aí que foi quando eu comecei mesmo a ter outros focos, outras coisas. E aí as coisas começaram a fluir melhor pra gente. E agora o Empreendelas vai viver uma nova fase também, né? Está vivendo já uma nova fase, um novo ciclo, digamos assim. E eu queria saber primeiro, né, de você, Marina, como que você tá nessa nova fase? Como que você tá, né, nesse novo ciclo? Conta um pouquinho pra gente como que foi tudo isso. Então, eu sempre fui uma pessoa muito corajosa e muito desapegada. Sempre fui essa pessoa. E assim, quando isso aconteceu, né, da gente se separar, né, e seguirmos caminhos diferentes, mas ainda assim juntas, porque eu ainda continuo indo, eu ainda continuo presente de diversas formas. Ih, me perdi, gente. Mas não precisa de cortar, que eu vou voltar. Esse é um tema, tipo assim, entendeu? Mexe polêmico, na sua emoção, polêmico. então respira. Somos amigas, sabe, gente? Adorei. Mas eu acho que é legal a gente falar desse assunto mesmo, porque vocês vivem esses movimentos, né, cíclicos, vocês se completam. Hoje eu vejo que vocês realmente, vocês são próximas, sabe? E esse movimento não tem como mudar, né? Sim. Independente das duas estarem à frente do Empreendelas ou não tem como mudar, né? Exato. É um movimento importante, né? E eu me lembrei de um negócio delas, que a gente entrevistou a Carol Campos, da Vaporeto. E elas tinham, sei lá, eles tinham 3, 4 unidades da Vaporeto. E quando eles começaram a fechar,
as Vaporettos, e aí só manteve uma unidade, muitas pessoas começaram, né, com esse burburinho de que, tipo, ai, quebrou, ai, não tá legal e tudo mais. E aconteceu a mesma coisa comigo. Quando eu decidi sair do Empreendelas, as pessoas sempre me perguntavam, mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Vai acabar? E quando eu virava e falava, tipo assim, cara, não aconteceu nada. É absolutamente por prioridades, novos caminhos, coisas que faziam sentido antes e hoje não faz mais pra mim sentido. E a minha vida sempre foi assim, sempre foi muito movimentada, sabe? E eu acredito que a gente tá nessa vida pra gente mudar mesmo, sabe? Pra gente evoluir, pra ser melhor a cada dia. Então, não teve nada de errado. Não, o projeto tá maravilhosamente bem, só que eu não me encaixo mais dentro do projeto. Exatamente, como gestora, como líder. Mas eu ainda continuo indo nos eventos. Eu apoio extremamente os eventos. Eu acho que, assim, é uma coisa que eu sempre falei, né? E sempre levantei essa bandeira de que, cara, network transforma vidas. Então, assim, continue indo e é exatamente isso que eu faço e que eu vou continuar fazendo. As pessoas precisam normalizar que nós mudamos, né? Nós mudamos. Nós mudamos de gosto. Antes eu gostava de água normal, agora eu gosto de água com gás. Elas buscam muito um porquê e às vezes não tem. Assim, né? Igual, eu deixei de gostar de água com normal pra gostar com gás. Não é porque a água normal ficou ruim. Não é isso, é porque hoje eu prefiro com gás. E o pessoal fica assim, tipo... Gente, como assim você mudou? Como assim você não gosta mais disso? Cara, gente, é isso. É isso, antes pra mim isso é o normal. E assim, óbvio, né, que é uma ruptura muito complicada e tudo mais. Mas foi o melhor momento, entre aspas, porque se fosse antes, seria assim, talvez por uma briga, por uma discussão, por um problema, Mas não, a gente passou mesmo por isso, continuamos amigas, continuamos com o movimento, com a sociedade normal. E foi justamente por conta de um ciclo que pra ela tá se encerrando e que ela vai... Né, ela tem a empresa dela, que ela quer focar mesmo. Enfim, tem outros planos pra empresa dela individual. Então, assim... Então, assim, basicamente, se você chegou aqui, até esse momento, esse minuto do vídeo, pela fofoca, meu amor, eu não tenho mais nada pra te falar além disso. E a Júlia, você já sabe qual o take de lançamento que a gente vai utilizar, né? Temos vai ser esse take aqui, ó, dela. Se temos uma fofoca... agora... Não, a fofoca agora é o momento de eu contar a fofoca pra vocês. Prestem atenção. Por que eu saí? Fala, por que eu saí do Por Empreendelas? que eu saí do Empreendelas? Gente... E a verdade é justamente essa. Não tem, assim... pelo meu filho, tá? Pelo meu filho, tá, gente? Não tem nada, não tem fofoca, não tem briga. As pessoas, elas procuram intriga. E elas querem ouvir o que elas querem, basicamente. E, tipo, é isso. Eu tenho prioridades. Eu tenho outras empresas. E, apesar de eu amar o projeto... não estava sendo a minha prioridade naquele momento. Você entende? não consegue mais estar à frente. Sim, não conseguia mais estar à frente do projeto. E outra isso. coisa, você que está assistindo, entenda isso. Você é livre para fazer o que você quiser. Sim. E se você ainda não é livre, você não se permitiu ser livre justamente porque você tá com medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, de como elas vão agir. E ter liberdade genuína, ser verdadeiramente livre, é entender que você pode sim fazer o que você quiser, a hora que você quiser, sem magoar as pessoas, sendo sincera, sendo cordial, levando em consideração o sentimento das pessoas, mas também levando em consideração o seu sentimento. E é muito bacana eu até falar uma coisa que a Marina falou pra mim e que faz muito sentido. Eu sempre fui uma pessoa, eu levo isso como lema e vou levar cada vez mais até pro Empreendelas, de ser uma pessoa que não desiste, ser indesistível, até tem essa palavra, né, tatuada, enfim. E porque eu sempre fui uma pessoa que desistia de tudo, depois do meu filho passei a ser mais resiliente e conquistei muitas coisas por conta disso. E a Marina me falou uma coisa quando a gente conversou sobre desfazer. Ela falou assim, eu tô muito em paz e eu quero deixar esse recado pra vocês sobre essa questão de desistir, porque às vezes você tá deixando de fazer coisas na sua vida porque você acha que você tá desistindo daquilo. E não, a Marina falou assim, eu não estou desistindo disso, eu não estou desistindo desse projeto, porque desistir pra mim é quando tava dando todo, né, quando dá problemas e tudo mais e você larga. Eu não tô largando porque tá dando problema.
é porque realmente eu estou em outro momento. O ciclo se fechou. Se fecha, né? Então isso é muito legal, porque às vezes você tá aí nesse momento assim, que você não quer mais, às vezes, um trabalho, mas você fala assim, não. Só que você fica empurrando ali com a barriga. Você fica assim, vão falar que eu desisti. Ou você tá tentando um concurso, não é o que você quer, não é o que você ama mais, você fica, não vou parar não, porque estão falando que eu vou desistir. E não é desistir. E uma outra coisa também que pega muito quando a gente tem esses momentos decisivos de fazer escolhas que são desafiadoras e que geram desconforto, é a gente pensar, e se? Beleza, eu vou desistir do Empreendelas, mas e se o Empreendelas ficar nacional? Ficar internacional e a Thalita for lá pra Paris? Cara... Eu te levo comigo. Obrigada. Eu quero ir também. Eu quero ir também, tá? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não vai saber. Então, tipo assim, ficar pensando no futuro, no e se, vai fazer a gente só procrastinar e ficar ali estagnada onde você tá. Eu falo que é importante planejar, mas é importante também você deixar espaço pra fluir, né? Não tem como a gente saber o que vai acontecer daqui a 10 anos. A gente pode ter uma projeção, falando numericamente de empresa, você pode ter uma projeção, mas você não sabe efetivamente o que vai acontecer. Então, eu acho que o que eu levo pra minha vida é sempre fazer isso com leveza, sempre fazer isso com tranquilidade, respeitando o outro, para que, se em algum momento os nossos caminhos tiverem que se cruzar de novo, tá tudo certo, né? E, inclusive, eu quero até reforçar isso, os caminhos não se separaram, né? Elas continuam juntas, porém, a Thalita à frente do movimento e hoje a Marina, assim como eu, como associada, como participante do movimento. E eu acho que isso é muito importante de entender. Mas eu também imagino, né, que eu vou ser aqui a voz de quem nasce do povo, né? A gente quer saber também, né, Marina? Quais são os novos projetos? Quais são os movimentos daqui para frente? O que você tá buscando nesse novo ciclo? Então, isso aí é uma questão também, porque quando a gente toma essas, no meu caso específico, toma essas decisões assim que são desafiadoras, isso aí acontece muito, de tipo, mas por quê? Vem coisa nova por aí? Não, eu só tô arrumando e deixando do jeito que faz sentido pra mim o que eu realmente amo. Então, o que eu tava sentindo, basicamente, né, gente? Eu me via distante de tudo que me envolvia profissionalmente. Então, eu tava distante da Marina profissional e dos sonhos profissionais que ela tem. Então, eu, assim, sou apaixonada por ensinar e eu quero trazer cada vez mais no meu perfil o meu método próprio de marketing autêntico. Eu tava extremamente frustrada por não estar conseguindo dar uma atenção ali maior para a parte interna da minha agência. E, consequentemente, eu também não estava conseguindo dar o meu melhor ali pro Empreendelas. Durante muito tempo, eu achei que, sim, a gente dá conta de tudo. Mas, a gente não dá conta de tudo e tá tudo bem. Então, assim, são 3 pernas profissionais que eu tinha e eu amava 3. Porém, eu ranqueei essas pernas profissionais. E de todas, o Empreendelas ficou em 3º lugar. Isso não quer dizer que ele perdeu espaço, né? Pensa, de 100 pessoas que estão correndo uma corrida, o 3º lugar não é ruim. O 3º lugar não é ruim. Ele apenas não é a prioridade diante de outras coisas que eu tinha para fazer. Então, basicamente, eu quero agora olhar mais para minha empresa, deixar a minha empresa, que é a Flama, rodar mais sem depender de mim, que eu ainda fico um pouco no operacional e o meu intuito é que eu tenho uma empresa ali para ajudar pessoas que têm muita dificuldade ou falta de tempo, para que ela tenha essa oportunidade de ter uma gestão, um marketing de conteúdo bacana ali. Então, eu quero estruturar, tô com a Sandy para isso, já melhoramos demais. E eu quero alcançar muitas mulheres através do digital e através dos meus conteúdos de marketing autêntico, porque foi sendo eu mesma que eu conquistei tudo que eu conquistei. Então, esse é o meu maior intuito. Assim, você falou que não tem uma novidade. Tem sim, porque trazer mais de você
para sua marca pessoal e para sua agência, é uma mudança. Sim. Os seus clientes vão perceber isso. Os seus seguidores vão perceber isso. Você vai inspirar cada vez mais mulheres. Porque eu acho que é exatamente isso que falta nas pessoas. Terem mais delas ali. Terem Sim. mais delas. Estar presente, sabe? É exatamente isso. Efetivamente. Porque dá pra fazer tudo? Dá pra fazer tudo. Dá pra fazer milhões de coisas. Mas dá pra fazer tudo com qualidade? E da forma... Não, você vai precisar estando de muito alinhado suporte. E estando alinhado com a vida que você quer viver, com o estilo de vida que você quer viver. Quando isso aconteceu, eu conversei muito com a Sandy sobre isso. E tem muito isso também. Somos pessoas diferentes, todo mundo aqui é diferente. Só que o estilo de vida da Thalita, que a Thalita gosta, que a Thalita sonha, não é o estilo de vida que eu gosto. Os valores que eu tenho, a Thalita não tem. Então, isso, no âmbito profissional, é extremamente importante a gente conseguir entender que às vezes Isso não dá mais. reflete no profissional, né? Exatamente. E aí, Nós somos o que somos, né? Então, Exato. é muito importante entender isso. Então, teremos novidades. Teremos mais Marina no perfil da Marina. Teremos. E mais Marina na Flama. E eu acho que isso é uma mudança. E eu já te falei isso no privado, mas eu falo isso aqui de novo. Parabéns pela coragem de escolher por você. Escolher pelos seus valores, escolher pelos seus movimentos. E assim, você continua ali com a gente, né? Você continua ali certeza. envolvido em Ai todo dela. o processo. Agora, também queremos saber o que vai acontecer, né? Com o movimento em si. Como vai acontecer o movimento do Empreendelas? Eu acho que eu já posso usar esse termo, então eu vou utilizar. Vai mudar? O Você vai ficar sozinha? Será que o Empreendelas vai acabar? Será que vai acabar? Será que eu vou ficar sozinha? Será que eu vou ter uma nova sócia? Será? Amanhã, no Globo Eu posso contar tudo? Conta, vai no ar depois que já já foi dá oficial. spoilers do que vem por aí. Eu acho que vale. Então, vem muita coisa boa por aí. Eu lembro que eu até falei isso com a Marina no final de dezembro, início de janeiro. Ela ainda não tinha... A gente ainda tava... Não tinha falado que ia sair. E eu falei, nossa, 2025 eu quero que seja um ano do Empreendelas. Eu tenho muitas ideias, eu quero fazer muitas coisas e tudo mais. E continua tudo normal, né? Vou continuar fazendo tudo que eu tinha planejado e muito mais do que eu planejei. E como eu falei para as meninas no dia do evento, enfim, o Empreendelas, ele nunca foi sobre mim. E ele nunca foi sobre a Marina, ele nunca foi sobre nós duas, nunca. Então, obviamente que não faz sentido eu ficar sozinha, né? Nesse projeto, nesse movimento. E, na verdade, eu nunca estive sozinha e eu nunca estive só com a Marina, eu sempre estive com elas. Então, hoje, quem vai caminhar comigo nesse movimento são elas. São as mais de 100 associadas que a gente tem. Então, eu quero trazer cada vez mais elas para perto, eu quero estar mais perto, eu quero, sabe, fazer esse movimento mesmo, para que elas entendam que Empreendelas, né? É o clube delas. Isso que eu ia falar. Você que até hoje achou que o Empreendelas era delas, não é. Vocês. É de vocês. Delas, nosso. E tudo é isso, né? Tudo tem o delas justamente por isso. Então, nunca foi sobre mim. Então, mais do que nunca, né? Já era muito importante elas com a gente, mais do que nunca agora elas comigo, até para eu não me sentir sozinha. Mas... que a gente realmente faça esse movimento em conjunto, sabe? Porque somos uma comunidade mesmo. Então, não, eu não estou sozinha. Mas eu também não tenho uma nova sócia. Eu sempre falei isso com a Marina. A gente já tinha cogitado, óbvio, é uma empresa, né? Então, já tinha cogitado, às vezes, em momentos de discussão. Vamos acabar. Ou, vamos... Você vai... Ela, talvez eu saia. Enfim, em alguns momentos já teve isso. E eu sempre falei pra ela que eu nunca substituiria. Porque pra mim não existe substituição, né, diante de tudo que a gente viveu, enfim. Se fosse para eu continuaria, obviamente, não sozinha, né, mas nessa liderança, vamos dizer assim, sozinha justamente por conta disso, sabe? Porque foi algo criado por nós duas e não tem como substituir ela. Então, eu achei isso muito legal, quando a gente fez a reunião que você... falou isso comigo, né? A Marina nem sabe, mas agora vai saber, né? E você falou assim, Sandy, eu te perguntei, né? E aí, Thalita, o que você quer? Né? Porque eu vou te orientar em cima do que você quer e depois eu vou conversar com a Marina e orientar vocês.
Aí você disse assim, cara, eu não quero substituir ninguém. Não quero substituir, porque a Marina, não dá pra substituir a Marina. E eu achei isso tão... Ai, que fofinho! Mas é verdade. Porque a Thalita tem toda essa pose, né? De malvada, durona. Você não espera que ela vai falar fofinha, não sou assim. isso, gente. E eu acho que... E é muito real, assim, é muito genuíno. Eu falo isso pra ela desde sempre. E no início eu ainda falava assim, se não for você... Porque até então não era uma empresa. Então eu podia falar, se não for você não vai ser ninguém, a gente vai acabar com tudo. Hoje eu não posso fazer isso, é uma empresa, né? A gente já tá em ascensão, enfim, seria uma loucura muito grande eu fazer isso. É um negócio que eu sou completamente apaixonada. E nasceu no meu coração. Ela comprou isso comigo. Sou muito grata por ela ter comprado, mas nasceu no meu coração. Então, mas eu sempre falei isso pra ela. Eu falei, eu falava antes que ia acabar e depois de um tempo eu sempre falei, não tem substituição. Porque assim, é óbvio, é um movimento muito grande, é um movimento muito promissor, que tá em ascensão. Então eu tive a proposta sim, sabe? Mas sempre tive, na verdade. Sempre teve entendeu? Um bom, né? E possibilidades até de uma terceira, sabe? Sempre teve coisa assim. E eu sempre fui muito categórica nisso e mais ainda agora, quando de fato aconteceu, sabe? Então, a não ser que viesse alguém com muito dinheiro, aí, amiga, não ia dar. Aí negócios à parte, né, meu amor? Não, tô brincando, mas assim, sabe? Se tiver alguma oferta, a gente vai deixar nosso número aqui embaixo. A gente tá aceitando. Mas vai passar por uma análise. E da Elisângela, que ela assim. Mas é isso, assim, eu acho que não teria como. E aí eu segurei a peteca e falei, não, eu vou seguir sozinha, entre aspas, né, na liderança, mas agora mais do que nunca com elas, porque o clube é delas. É delas. E que conselho, Marina, você daria para as mulheres empreendedoras que estão assistindo a gente? Seja no marketing, seja em relação ao network, seja em relação à essência. O que você diria para elas? Eu diria tantas coisas. Nossa. Parece assim, tipo, 40 anos, né? Já viveu tudo que tinha pra viver. Não. Mas uma pessoa intensa como você... Mas isso que eu ia falar. Então, assim, tendo em vista isso, eu já vivi muita coisa, por quê? É o meu bordão de vida, né, gente? É no movimento que tudo acontece. Eu só estive em lugares que eu estive por causa do meu movimento. Eu só soube o que não faz sentido pra mim, ou o que eu gosto e o que eu não gosto, literalmente no movimento, fazendo. Então, assim, às vezes eu vejo algumas pessoas e tá tudo certo também. Eu acredito muito nesse equilíbrio, não dá pra ser porra louca 100% igual eu. Mas, assim... na edição. Senão o YouTube vai... Enfim, vocês viram um pi, o YouTube vai cortar. É por isso que a gente colocou o pi, tá? Mas o que acontece? O movimento, pra mim, é uma coisa, assim, transformadora. Eu aprendo muito com o movimento, sabe? Com o independente de qualquer coisa, independente do medo. Então, se eu pudesse dar um conselho pra qualquer pessoa na vida, qualquer empreendedor, empresário, que quer que seja, se movimente, sabe? Seja uma pessoa, uma coisa que eu gosto muito de falar, seja inconformada. Sabe? Tipo assim, não se conforme, não. Não se limite. Tipo, eu tô aqui, beleza, minha agenda tá cheia. Tá, mas eu posso mais. E assim, eu tô falando da pessoa que tá com a agenda cheia. Porque quem não tá com a agenda cheia, aí é que tem que ser inconformada. Quando você se inconforma, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa inconformada. Nasce algo dentro de você, assim, que te faz se colocar em movimento. Então, pra mim, a dica se coloque em movimento, sabe? Saia da sua zona de conforto, saia da caixinha, da bolha que você tá hoje. E por mais que essa não seja você hoje, eu não sou igual a Marina, eu não sou de me movimentar, de botar a cara. Você pode mudar a sua realidade. Na verdade, você é a única que pode mudar a sua realidade. Então, esse é meu conselho. Gente, eu conheço a Marina. Essa agenda cheia que ela tá falando, não é pra você ficar louca trabalhando de 6 à meia-noite, não, entendeu? Não. É uma agenda cheia de coisas que você cuide de você, que você tenha tempo pra curtir as pessoas que você ama, que você tenha tempo de se conectar com outras pessoas e que você tenha tempo, claro, de cuidar do seu negócio e de vender também, que ninguém aqui vive de brisa, né? Mas não é agenda cheia, pirou, vou trabalhar de 6 à meia-noite agora. Exatamente isso. Porque, tipo assim, quando alguém vira... Cara, já ouvi muito isso, gente. De tipo, não, mas eu não preciso do marketing digital porque minha agenda tá cheia.
Meu amor, tá cheia, suas costas estão doendo, você não tem tempo com ninguém, pra ninguém, você só vive do seu trabalho, não tá legal isso, entendeu? Você acha que você tá, tipo, e não, tá uma não posso falar, tá uma... Tá ruim, tá complicado. entendeu? Tá ruim, tá difícil. complicado, amiga. Vamos lá, vamos se movimentar, vamos buscar coisas maiores, entendeu? Você pode buscar coisas maiores, isso é crença aí. E você, Thalita, o que você diria? Tô aqui pensando, né, enquanto a Marina tava falando. Fala, vem pro Empreendelas, pro clube delas. Vem pro clube delas. Se eu pudesse dar uma dica. Vem pro clube delas. Eu tava pensando em falar sobre a questão do desistir, mas enquanto a Mariana tava falando, eu pensei em outra coisa e tem muito a ver sobre o clube, então eu vou falar sobre isso. Fazer o que ninguém faz para conseguir o que ninguém consegue. É muito sobre isso. Então, às vezes, a gente fica olhando o outro, eu já ouvi isso várias vezes, mas eu não vou fazer isso não, meu concorrente não faz. Tá, mas você quer chegar onde ele quer chegar ou você quer chegar em outro lugar? Né? Ou você quer coisas melhores, coisas maiores para sua vida. Então, complementa muito o que a Marina falou, de você não ficar na zona de conforto, de você fazer diferente. E lá no clube, inclusive, muitas pessoas entram ali e ficam muito acomodadas, sabe? E aí, dá 2, 3 meses, eu vou sair porque eu não tive resultado. Tá, mas você fez algo, você se movimentou, que foi o que a Marina falou. Né? Então, quando você se movimenta, quando você faz o que ninguém faz, a gente tem vários cases ali de empreendedoras, empresárias ali dentro, que fazem o que ninguém faz. Né? Então, a gente tem a oportunidade de alguns eventos, você expor. E todo mês ela tá ali se colocando disponível para expor. Sabe? Todo encontro ela leva um pouco do seu produto. Toda vez que falam no grupo, ela tá ali, ela tá se movimentando diferente do que as outras pessoas. E com isso ela se destaca de fato. E com isso ela alcança. Com aquela desculpa de que você é tímida, que a sua bateria social é baixa, porque a minha bateria social é baixa, mas nos poucos eventos que eu vou, na participação, os poucos movimentos que eu faço já me geram resultado. Porque o movimento ali dentro, ele não precisa ser só os eventos. E é aquilo, eu penso assim, de verdade, de coração, se você é algo que você sabe que você vai ter resultado ali dentro. A gente tem 3 encontros mensais, 1 online e 2 presenciais. Óbvio, se for possível você em todos, maravilha, você vai ter cada vez mais resultado. Mas se você é uma empreendedora, uma empresária que não consegue separar você tá se deixando de lado. Você não tá tendo cliente que você tá atendendo até meia-noite. Peraí, tem uma coisa errada, sabe? A gente tem até o caso de uma associada que eu achei muito legal que ela falou, inclusive, porque ela era essa pessoa, sabe? Que não abria a agenda dela para nada, não fazia nada e tudo mais. E ela entrou em outubro. E quando foi dezembro, a gente tem alguns eventos que são mais focados em diversão mesmo. E a gente tem o churrasco de final de ano, que elas vão e se divertem e tal. Só que geralmente acontece dia de semana. E aí, quando ela viu isso, ela me contou isso depois. Ela falou assim, o quê? Um evento terça-feira, eu vou fechar minha agenda, mas de jeito nenhum. Ela achou aquilo um absurdo. E ela fez mentoria com a gente também. Então, com o trabalho da mentoria e vendo o movimento e entendendo isso, que nós empreendedores precisamos desse momento também. Quando foi em fevereiro, a gente fez o evento de finalização da mentoria. E aí, também foi dia de semana. E ela, sem pestanejar, foi lá e fechou a agenda dela, sabe? Ela me contou, ela falou, nossa, isso nunca tinha acontecido. E me dá muita liberdade, muita felicidade. Eu tô assim, é algo que eu nunca imaginei. Hoje eu faço sem peso, sabe? Porque ela soube se priorizar também, ela soube que aquilo também é importante para ela. Não só pro networking, que é importante ela estar ali pro networking, inclusive ela é uma das que mais faturam no clube por conta desse networking, mas também para ela se olhar, sabe? Para ela ter esse momento de diversão, de descontração, que ela não tinha nenhum. Se você não recarrega a sua energia, você não consegue transbordar. Você não consegue. Gente, é igual o celular, né? Não consegue. Se não recarrega, ele vai ligar? Não vai. Exatamente. Entendeu? Então, assim, você vai, de fato, pirar, enlouquecer. Então, o clube, ele te dá essas possibilidades inúmeras. Então, mas você precisa fazer por onde? É igual você falou, você não é a pessoa mais assídua em todos os eventos, mas o seu movimento ali por trás, ele acontece. Você lançou o seu curso, você falou no grupo, você foi num 1 a 1 nas meninas mais interessadas, sabe? Você segue, você às vezes comenta um stories. Exatamente isso que eu ia falar. Entendeu? Eu sigo no Instagram, eu vou lá, eu acompanho, eu respondo, ai, que legal, você tá fazendo isso. Exato. Elas me procuram, ai, quero fazer uma parceria, E você fica de olho, por exemplo, você tá de olho ali numa empreendedora que você fala, essa pessoa que precisa do meu curso. Quando você lançar, você sabe em quem você vai. E às vezes nem só precisa do meu curso. Ah, isso aqui é interessante pra mim, isso aqui eu
preciso disso aqui. Exatamente, ainda tem isso Entendeu? também. Porque às vezes, claro que eu não consigo, são 100 associados, eu não consigo me conectar com as 100. Mas eu fico ali, as que mais postam no grupo, por exemplo, eu sei, por exemplo, precisei de um pijama. Eu sei que a fulana Tem o pijama, então eu vou mandar lá no grupo. Isso acontece, eu vejo que isso acontece muito lá no grupo. Eu preciso de alguém assim. Aí a pessoa aparece lá. E elas são muito fiéis, é muito bonitinho, né? Aí fala assim, eu preciso de alguém assim. Aí vem uma outra, olha, se não tiver no grupo, eu vou indicar uma pessoa de fora. Isso é muito legal, elas se priorizam muito, sabe? Isso é muito legal. No negócio ali, enfim. Então é isso. Quantas parcerias você já fez, né? Igual a gente falou, às vezes não é só o curso, mas é a parceria, alguém que vai te dar um caminho, sabe? Pra alguma coisa que você precisa, a sua própria mastermind. Quantas portas foram abertas pro seu mastermind acontecer por conta das meninas ali, Com né? certeza. Então talvez seria muito mais difícil se você não tivesse no grupo. Então é isso que o grupo traz também. Não é só, muita gente fala, eu não consigo ir nos eventos então vou sair. Mas você tá perdendo muito. O evento é uma das soluções que a gente entrega, é uma das possibilidades de fazer networking e de adquirir conhecimento. Só mas que, existem querida, inúmeras. 50-50, né? 50 delas, 50 é nosso, né? Se você não fizer nada, você não vai ter resultado mesmo. E falando em parceria, eu queria muito agradecer a Kelita Kelly, maravilhosa, minha consultora de imagem, que auxilia, que é a nossa parceira aqui no podcast. Então, muito obrigada, Kelita Kelly. Quem ainda não segue, precisa conhecer. Todo mundo precisa ter uma Kelita para dizer que é sua consultora, entendeu? Então, tenha uma consultora de imagem que faz toda a diferença no seu processo de desenvolvimento enquanto marca. E agora, pra gente encerrar, eu quero saber, Marina, onde te encontrar? Por que eu vou te procurar? Vem Então, saber. vamos lá. Eu posso te ajudar de diversas formas. Tô brincando, mas basicamente eu posso te ensinar e a gente também na Flama, a gente pode, entre aspas, fazer pra você. Então, é pra você fazer com você, né? Exatamente. Vamos mudar. Com fazer você. com você. Porque eu sempre falo, fazer pra você, porque é muito importante, né? A gente caminhar juntos pra que tenha a sua personalidade ali no digital, quando a gente fala em gestão. Mas as minhas redes sociais é @flama_co. Lá você vai saber todas as informações sobre os serviços que a Flama oferece para você ter um posicionamento mais autêntico no digital. E o meu Instagram profissional é @marinatoledoeu. Lá você vai ver um universo lindo de natureza. Good vibes. Viagem. Lá você vai ver o meu universo de marca. Mas lá também tem muito conhecimento. Tem a parte Marina, pessoa física, mas tem a parte Marina profissional. Então eu te ajudo a fazer mesmo, a entender esse universo do marketing digital de uma forma mais leve e com muita personalidade. Eu vou ter que fazer uma pergunta. Por que flama.co? O que é o co? Gente, então, comunicação, todo mundo acha que é... Todo mundo, também. Todo mundo acha que é do ponto .com. Brequíssimo, gente. Eu não iria fazer isso, pelo amor de Deus. Flama.com. Não iria Eu vi fazer você isso. falando co, aí eu falei... Flama.co. Tá, vamos lá. Primeiro, o Instagram é flama_co, porque não tinha o ponto .co, tá? Mas o ponto .co, o co significa pra mim, quando a gente fez o name da marca, né? É conexão, comunicação e coragem. Porque são coisas, 3 coisas que eu busco muito numa cliente, sabe? Que a gente traz muito ali na Flama para uma cliente. É se comunicar, a gente precisa se comunicar para transbordar o melhor que a gente tem pro mundo. A questão da coragem, porque requer muita coragem se conectar, se posicionar ali no digital. E a questão da conexão vem muito sobre o que eu acredito que o digital pode proporcionar para você, né? Como empreendedora. Conexões reais e, consequentemente, vendas. Então, é isso. E onde te encontrar? Hoje aqui. Então, Thalita Riane, T-H-L-I-T-A, Riane com 2 N's. Lá no meu perfil você vai encontrar eu te ajudando, né? Eu te ensinando a como você pode vender mais dentro e fora do digital de uma forma mais criativa, que é um dos meus talentos. E eu estou aqui, de fato, assumindo os meus talentos e quero te falar para você assumir os seus também. Então, sim, eu sou muito criativa e eu ajudo você a vender mais, até 3 vezes mais, através da criatividade, sendo autêntica, diferente, inovadora e se destacando da concorrência. Então, lá no meu perfil você vai encontrar isso, vai encontrar também mais sobre empreendedorismo, enfim. E no Empreendelas
também é empreendelas.jf, né? Eu sempre confundo, porque o e-mail acho que é sem ponto e o Instagram é com ponto. Empreendelas.jf. Acho que daqui a pouco vai ter que ser empreendelas.br. Isso aí! Não, E o empreendelas. Gente, porque a gente não falou que não Paris? É verdade. Empreendelas. Inter. E lá no Empreendelas, a gente é um movimento de negócios para empreendedoras e empresárias. Então, nós temos várias soluções, inclusive estamos com muitas aí para esse ano, para, de fato, desenvolver o seu negócio. Então, o Empreendelas, já há muito tempo, ele já não é um evento, ele é realmente um movimento que desenvolve negócios de mulheres. É um lugar realmente seguro para que a gente fale de negócios, de dinheiro, de coragem, enfim, é um ambiente mesmo, um ambiente que vai te moldar. E é nesse ambiente que a gente quer proporcionar para você que tenha crescimento profissional e pessoal também. Então, lá você encontra várias soluções. De imediato, você encontra o Clube Delas, que é esse movimento, esses encontros que a gente tem, que também tem a parte de conhecimento, enfim, tem muita coisa incrível para, de fato, te dar esse suporte nessa jornada empreendedora. Então vai lá, segue as meninas, conhece esse movimento, conhece o perfil delas, vai fazendo o movimento junto com elas. E ó, se porventura você ainda não me segue no Instagram, já sabe, né? @sandipacheco.oficial. Lá eu vou te ensinar posicionamento, organização e gestão. Fazendo isso, te ensinando a desenvolver o seu negócio sem se deixar de lado. E ó, você já sabe, né? Sempre temos vídeos aqui falando com mulheres incríveis. Então, deixe seu comentário, compartilha com aquela amiga que você sabe que precisa ouvir esse bate-papo. Deixe seu like. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Se inscreva no canal. E, gente, eu tô aprendendo isso ainda. Meu Deus, é muita coisa. Mas vamos lá, gente. O meu filho ajuda, de 6 anos fala se inscreva no canal. Então você... Tá vendo? Se inscreva no canal. Pra receber tudo em primeira mão. @gestora diamante. Eu tô aqui pra realmente te ajudar. Quero também agradecer... Pegar presente. Sempre a Gi do Doce Pedaços Decorado. Ela é maravilhosa e ela nos presenteou. Pode abrir já? Pode. Muito obrigada pela presença obrigada, de vocês. Gi. Obrigada por esse momento. Vocês sabem que eu sou, apaixonada por vocês, apaixonada pelo movimento. A gente também. Sou muito honrada de ser mentora de vocês. Tem um nome, dá pra pegar. Olha, gente, personalizado. Pode brilhar. Pode brilhar com o nosso nome. Já quero pro Empreendelas. Lindo. Entra em contato com a Gi. Muito obrigada a você também por dar esse espaço pra gente. A gente sempre soube que você ia brilhar cada vez mais. E a gente também ama você. Muito obrigada por tudo. Obrigada por transformar o sonho do Empreendelas, o hobby do Empreendelas em um negócio de verdade. Você sabe disso, a gente sempre te falou isso, o quanto você é importante, foi e né, para todo o desenvolvimento desse negócio, porque, não sei, né, a gente tá falando aqui exatamente sobre isso, ele foi um sonho que nasceu no meu coração e depois virou uma brincadeira de duas amigas, vamos fazer um evento e tudo mais, e quando ele virou um negócio, a gente falou, meu Deus, e agora? E se não fosse você, e isso eu falo assim mesmo, a gente já teria acabado, já teria, né, falido, vamos dizer assim, porque a gente não tinha essa visão de negócio mesmo, que toda empresária e empreendedora precisa ter. Então, assim, muito obrigada por isso. E a gente vai ser eternamente grata, com toda certeza. Eu sempre disse isso. Quem já me escutou lá no clube já sabe, né? Que eu já falei isso. Mas eu quero repetir, assim. A nossa troca sempre foi muito justa. Sempre, saibam disso. A nossa troca sempre foi muito justa. Eu posso dizer... eu não posso chorar. Pois é, eu já tô aqui, eu já tô segurando. Eu Chora, posso chorar. dá like! Gente, quem quer que eu chore, comenta aí. Não, sério. Muito da coragem que eu criei pra lançar meu mastermind, pra lançar esse podcast, pra fazer alguns movimentos, eu devo isso a vocês, porque foi olhando o movimento de vocês, foi falando, as meninas, cara, elas vão. Peraí, você tem um plano aqui, você não foi ainda, né? Eu tinha tudo montado e só não tinha o movimento de fato ter a coragem de fazer o movimento. Então eu sou muito grata a vocês mesmo, muito obrigada. E nós seguimos juntas. Só pra finalizar, gratidão. Piada interna da equipe. Então,
Então, você que gostou desse episódio, vai lá seguir as meninas. Deixa aqui embaixo o seu comentário dizendo qual parte do nosso bate-papo que mais se conectou com você. E lembre-se sempre que aqui você pode brilhar. É o lugar para você desenvolver o seu negócio sem se deixar de lado. Te espero no próximo episódio.